a gente vem agora para falar da nossa querida Amanda Magalhães. Ela é apaixonada por corpos, né? Uma atriz, uma boa profissional no mundo da música, porque ela canta, mas ela é apaixonada por teatro. E ela acredita que teatro na vida dela é vida. É verdade? Tudo bom, Amanda? Tudo bom. Amanda, quando a gente fala de corpos, quando a gente fala pesquisadora do corpo, como foi que tudo isso entrou na tua vida? Porque aí eu vou precisar conhecer um pouquinho a tua história. Bom, eu comecei com a arte muito cedo, né? Comecei com a dança criança ainda, então passei mais ou menos 13 anos dançando até agora, que eu nunca parei. 9 anos de teatro, né? E teve um momento que eu não conseguia mais dissociar a dança e o teatro. Para mim, eles se tornaram uma coisa só, né? Só que depois que eu tive esse entendimento de que eu não conseguia mais separar os dois, as duas vertentes, da dança, do teatro e tal, eu tive contato com a música, atuando com a música, né? E aí eu percebi que eu estava meio que me entrando em todas as áreas das artes cênicas, né? Tudo que envolvia você performar em cima do palco, eu estava pesquisando. Era o que tu queria, era o que tu gostava. E você foi percebendo que você não era só uma atriz, né? Não era só uma cantora. Você percebeu que encenar também fazia parte da tua história. Porque assim, quando a gente vê as novelas, quando a gente vê o mundo do teatro, a gente sempre vê alguém dizendo assim, eu gosto só do teatro. Não, eu gosto só de participar de filmes, né? Não, eu gosto só da música. No teu caso, não. Era. Tudo que envolvia o corpo... chamava atenção. Era o que você gostava. Exatamente. E aí eu comecei essa nova pesquisa com a voz, né? No teatro a gente estuda muito todo o corpo para você botar em cena. E eu paguei uma disciplina chamada Voz, né? Na Escola Técnica de Teatro Gomes Campos. E lá a gente, tendo essa percepção de que voz também é corpo, aí, então vou explorar aqui também. Tanto é que a própria interpretação, né? Muitas pessoas dizem assim, se você quer ter uma boa interpretação, não deixa de fazer um teatro. Exato. Né? Exato. Porque o teatro faz você entrar em mundos que você não imaginava entrar na hora de fazer uma interpretação. Isso, né? Você explora muito do que você é capaz em muitas áreas, você explora dentro do teatro. E foi a minha escola principal, né? A minha escola principal foi o teatro. Hoje, eu já não me apresento mais como atriz ou bailarina, né? Eu me apresento como artista do corpo e pesquisadora do corpo. Como é essa questão da pesquisadora do corpo? Que é o que a gente basicamente vai falar hoje aqui no programa. Mas eu queria conhecer um pouco da tua história, porque eu acho que é muito importante a gente mostrar para quem está em casa como tudo começou. Sim. Como tudo fez parte. Tipo, ela viu tudo, sentiu tudo e pôde entender que poderia ir um pouquinho mais além. Sim. E aí veio essa pesquisa de corpos, estudos de uma certa forma bem diferenciados, né? Vamos explicar para quem está em casa. Sim. Bom, depois de passar muito tempo no teatro, muito tempo na dança, né? Que eu consegui unificar esses conhecimentos. Eu tive muita ajuda, né? Tive sempre muito incentivo dos meus pais, da minha família, sempre apoiou tudo que eu tivesse vontade de me entrar. Então, tipo, fiz capoeira por muito tempo também, fiz aula de circo, faço até hoje. Literalmente tudo que envolvia o corpo me interessava. E aí eu comecei a ver os outros corpos que trabalhavam comigo, né? Que algumas técnicas que eu utilizava para o meu aprendizado não serviam para outras pessoas. Impressionante. Porque era a minha técnica. Sim, e era uma facilidade para ti. Exato. Porém, por mais que uma outra pessoa quisesse fazer, não seria a mesma coisa para ela. Exatamente. E aí você foi tendo uma visão bem mais ampla, de ter uma empatia. Isso. E perceber que o que o outro queria fazer, às vezes ele não conseguia. Mas aí você parou para analisar, mas tem uma forma de fazer, não do meu jeito, mas de outro jeito? É mais ou menos isso? Exatamente isso. Olha, legal. eu tive algumas frustrações, por exemplo, no mundo da dança. Sim. Que foram... Eu tenho muito problema em pegar uma coreografia. Tem uma pessoa passando uma coreografia e eu tenho que fazer exatamente igual
aquela professora tá passando. Entendo perfeitamente bem você. Nossa, ali era um terror. Eu ficava botando uma pressão que eu não conseguia. E eu entendi que, tipo, o meu corpo era muito diferente do da professora. Sim. No balé clássico, por exemplo, eu tive muita dificuldade com o meu corpo dentro do corpo que é pedido no balé clássico. E isso não queria dizer que você não poderia ser um talento diante do que você era capaz de fazer. Não, com certeza. Porque as pessoas, elas às vezes se anulam. Sim. E deixam de fazer, de realizar seus sonhos, porque elas acham que tem que ser perfeitamente igual a outra pessoa. Exatamente. E não é, né? Exatamente. E aí, depois que eu tive esse entendimento, eu falei assim, não, então, qualquer coisa que eu for, tanto trabalhar para mim, quanto eu for ensinar, porque eu já sou professora, já tenho tempo, né? Uhum. Tipo, eu sou apaixonada por lecionar. Então, eu tive que desenvolver algo que não excluísse os meus alunos, por exemplo, e não excluísse as pessoas com quais eu queria trabalhar. Eu construo o movimento Ballroom, em Teresina. O movimento Ballroom, ele é composto por pessoas, em sua grande maioria, pessoas pretas, LGBTQIA+. Então, nós temos uma diversidade de corpos, assim, que não dá nem pra gente contar, sabe? Uhum. São corpos muito diversos. Cada pessoa vai sentir de uma forma, vai entender aquele movimento de uma forma, vai saber executar de uma forma. Então, eu levo muito a questão da pesquisa. A gente vai estar sempre pesquisando. Eu vou instigar o aluno a pesquisar o próprio corpo e as suas facilidades e dificuldades para trabalhar. Aí ele vai entender aonde mora a sua limitação. Exato. E até aonde ele pode ir bem mais longe. Exatamente. Né? Se ele quiser. E nesse momento as pessoas se descobrem, porque assim, tem algo que me chama bastante atenção no teatro. O teatro, para algumas pessoas, ele é meio que dificultoso. Porque o teatro, você coloca para fora algo que você não costuma colocar em determinados locais. Às vezes você vê aquelas danças contemporâneas e as pessoas às vezes dizem, eu não entendo esse tipo de dança. Na verdade, ali é um corpo respondendo e dando satisfação do que ele sente. Exato. Muitas vezes, né? Só que isso muitas vezes não é compreendido, né? Sim. Não é compreendido por algumas pessoas. E aí você conseguiu ver nessa essência o que todo mundo seria capaz. Exatamente. Quando a gente parte logo para essa parte da pesquisa, isso vai... para os meus alunos, por exemplo, eu sempre uso a palavra ainda, né? A gente tem que ter o contato com as nossas dificuldades de primeira, assim. Eu preciso saber o que lhe incomoda, o que você acha que não consegue. Eu preciso revisitar algumas coisas dos meus alunos. Exatamente. Por que está tão travado em determinados assuntos? O que você acha que trava? Então, a gente precisa fazer essa pesquisa e, a partir daí, a gente traça uma estratégia de como a pessoa vai vencer essa limitação. E aí, para isso, eu trago muitos exercícios do teatro, né? No teatro, a gente tem muitos jogos, tanto para destravar o corpo, como para aperfeiçoar uma concentração. E aí vem a história da voz também. Exato. Né? Tudo a gente vai trabalhar dentro disso. A voz, para mim, era uma limitação. Eu sempre trabalhei a voz dentro do teatro, né? Quando eu me coloquei para cantar, já foi uma quebra terrível, assim, de limitações minhas, que eu vi como uma forma de estratégia experimentar. E, ao mesmo tempo, algo que lhe dava satisfação. Porque, assim, se era algo que você sentia que estava travada, a partir do momento que você destravou, eu acredito que é um ar de libertação, não é não? Com certeza, com certeza. Aí eu descobri uma nova vertente do meu trabalho, descobri uma nova Amanda no palco também, novas possibilidades de criação também, né? Porque, assim, quando eu penso na criação, por exemplo, de um espetáculo, e eu consigo, hoje em dia, caminhar por todas essas vertentes, eu tenho um leque de possibilidades para criar um espetáculo muito mais rico do que eu poderia há alguns anos. O que me chama atenção quando você está falando é porque a gente acredita que nesse palco, nesse mundo de corpos, inclusive pessoas que muitas vezes estão em casa, que imaginam que não são capazes, às vezes estão numa cadeira de rodas, Sim. né? Às vezes estão diante de situações, elas podem chegar lá e fazer Sim. muito bem, poder se destravar também, não viver só no mundo delas. Exatamente. Elas também podem dançar, elas Exatamente. também são capazes de ir bem mais longe. Todos né? os corpos são.
Muito bom. Nessa pesquisa de corpos, o que você conseguiu descobrir? Para você foi a voz, algo que você precisava destravar. Sim. E para as outras pessoas? O que você pode trazer assim de exemplo que pode ajudar quem está em casa agora assistindo o programa da gente? Olha, hoje em dia eu estou desenvolvendo um trabalho com a pesquisa dentro da ciência do rebolado. A ciência do rebolado tem o livro que a escritora Thaisa Machado, né, organizou as ideias sobre a ciência do rebolado, mas também é um saber ancestral, né? Desde que eu tive um contato maior com a minha espiritualidade e com a minha ancestralidade, eu comecei a trabalhar dentro dos estudos afrocentrados, né, colocando a África no centro. E a ciência do rebolado, ela tem muito disso, porque no continente africano, pelo menos, as pessoas são ensinadas a rebolar desde sempre. Desde sempre. Por muitos motivos. Quando você rebola, você trabalha toda a musculatura pélvica e todos os órgãos que estão guardados pela sua estrutura óssea da pelve. Então, você desenvolve muitas coisas, né? Facilita o parto, facilita as relações sexuais, facilita o funcionamento de todos esses órgãos. E quando eu trouxe essa questão da ciência do rebolado para trabalhar em turmas, né, eu faço uns encontros, a galera que não se sente confortável, mesmo assim, ainda vai, experimenta. Nisso aí a gente tem descoberto muita coisa com os meus alunos. Um poder que a gente tem, que não faz ideia que pode acessar, até tentar acessar. Uma autoestima que às vezes a gente perdeu há muito tempo atrás, a gente acessa essa autoestima e trabalha com ela. Uma energia que só é movimentada quando a gente rebola, para a gente poder botar em muitas outras atividades do nosso dia a dia, né? E eu tenho encontrado algumas travas com os minhas alunas, com os meus alunos, que são questões que eles trazem, né, para os nossos encontros. E dentro dessas travas, a gente tem muito uma coisa do passado, da nossa família, que diz que não pode rebolar, da sociedade que diz que não pode rebolar, que é vulgar, que é errado. Até porque a maldade, né? O próprio ser humano cria as maldades. A partir do momento que você, na verdade, faz algo que você não vê a maldade, né? Porque nós estamos vivendo uma época difícil. Sim. Sabemos que é uma época difícil e sabemos que as pessoas, elas verdadeiramente ainda vivem uma cultura. Sim. E essa cultura, de uma certa forma, ainda mexe com as cabeças, Exato. né? Com as mentes das pessoas. Mas o que é importante é você levar para esse lado da saúde. Exato. Que eu acho que é o que tem que realmente acontecer. Sim. É você levar para o lado da saúde. Porque, infelizmente, tem pessoas que realmente, às vezes, colocam o próprio rebolado numa situação meio que chula. Exato. E isso é que às vezes Vulgar. atrapalha, porque como você vem falando do parto, às vezes, como você falou do parto, você falou da questão própria sexual, falando, tudo isso, na verdade, tem que ser visto de uma forma saudável. Sim. Né? E muitas vezes esse lado vulgar cai muito no ridículo quando as pessoas não sabem valorizar. Exatamente. Né? E isso é tão difícil da gente mexer com a mente das pessoas, né? Porque geralmente a maldade está nos olhos de quem vê. Exato. Por isso que é importante o lance da pesquisa corporal. Porque quando você se coloca para pesquisar o seu próprio corpo, né? Você está tendo orientação, mas você está fazendo o trabalho de pesquisa. Sim. Então, a partir do momento que você está fazendo esse trabalho de pesquisa, você não está tendo nada, ninguém te impondo nada. Então, você não vai sentir essa pressão do que é certo ou do que é errado. Está vindo de você e você vai fazer aquilo por puro prazer, né? Pelos seus motivos. Não vai ter ninguém dizendo que é certo ou que é errado, porque você vai estar pesquisando dentro dos seus objetivos. Tem pessoas que rebolam só para extravasar uma energia. Tem pessoas que precisam ter acesso a esse momento da autoestima mesmo, do autocuidado, do autoconhecimento. Porque quando você se coloca para pesquisar, você vai descobrindo também o porquê que você não conseguia fazer algumas coisas antes. Então, você se conhece muito. É uma busca por você mesmo, né? Então... Muito bom. Olha, é bom a gente poder estar aqui. Então, se você tem dificuldade, se você quer entender um pouco mais do seu corpo e você precisa destravar, você precisa conhecer um pouco mais dessa sensibilidade,
ter um olhar mais saudável relacionado ao seu corpo, nada melhor do que você entrar em contato com a Amanda Magalhães, que é pesquisadora do corpo. Então, assim, é importante a gente falar que nós estamos levando para esse lado de que você verdadeiramente se conheça, né? E que você saiba até onde você pode chegar. Tem pessoas que não sabem das suas limitações. Existem limites na nossa vida, isso é uma realidade. Mas tem gente que nem sabe o momento de até onde pode ir e até onde não dá para chegar. Exato. Não é verdade? Sim. Mas é muito bom te trazer, que ela ia cantar pra gente, mas ela disse que hoje a voz não tá ajudando, então ela não vai dar esse ar da graça pra gente hoje. Mas eu quero agradecer a você, Amanda. Quem quiser entrar em contato com você, como faz? Olha, eu tô respondendo todo mundo pelo Instagram, a princípio, né? A gente vai abrir uma turma agora dessa pesquisa da ciência do rebolado, que vai começar na primeira quarta-feira de junho. Todas as quartas, no Centro Cultural do Centro, a partir das 5 da tarde, a gente vai estar se encontrando. E as inscrições estão abertas, né? Tem um link no meu perfil do Instagram. Você entra, já se inscreve, que as inscrições estão rolando. O meu Instagram é _AmandaAraújo e tudo a gente resolve por lá. Tá certo. Muito obrigada, tá, Amanda? Obrigada. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Obrigada. Tá bom?